Olá, muito bom dia para você. Você sabe que nós estamos com os nossos melhores momentos da semana da Vida Não Para, programa que eu apresento de segunda a sexta, 13h, né? E a gente preparou para vocês entrevistas e reportagens as mais marcantes dos últimos dias. Então vamos aos nossos melhores momentos da semana. E eu quero saber de você. Você tem coragem de fazer coisas diferentes? Você tem coragem de mudar a sua vida? Eu vou te mostrar um vídeo de um bebê de menos de 2 anos que as palavras nos fazem refletir e bastante. Então, não deixe de aproveitar os momentos simples da vida. Olha só. Coragem. Ó. Tá chovendo, mãe. Chuva, mãe. Vou lá beber. Eu vou, tá? Pode ir, mãe? Tem coragem. Cadê Maluca. Posso ir? Pode, amor. Quer de novo? Sempre em frente. Ai, vai lá beber. Vou lá beber. Tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que este sangue amargo e tão sério e selvagem. Que coisa mais linda, você viu só? Bora viver! E é disso que é feita a vida, né? Da gente aproveitar esses pequenos momentos, momentos tão importantes e que passam às vezes batido. Qual foi o último banho de chuva que você tomou? Você lembra disso ou não? Então, eu sempre digo que o que adianta a gente fugir da chuva se ela tá lá na nossa frente? Então vai devagar, vai caminhando, vai curtindo cada gotinha que vai caindo aí na sua cabeça. Agora vamos falar daquele momento, sabe aquele momento no fim do ano assim que a gente se sente um pouco triste? Um pouco não, bastante, né? Será que eu dei conta de fazer tudo o que eu precisava? Será que eu cumpri todas as metas que eu prometi para esse ano lá em janeiro? Ou não? Vai dando aquela tristeza, uma melancolia, né? Eu vou conversar agora, a gente vai viajar. Vamos lá para Linhares, no Espírito Santo, conversar com a Raquel Poubel, que é psicanalista. Raquel, bem-vinda aqui à nossa programação. Queria que você explicasse pra gente essa tristeza toda, essa melancolia, né? Esse momento tristonho do ano em que a gente se pega terminando mais um ciclo e começando um novo. Então, muitas pessoas acham que o final de ano é um momento feliz para todo mundo, mas não é. E é muito importante nós nos atentarmos a isso, porque é um período em que causa muita depressão e até ansiedade em muitas pessoas. Pelas metas não cumpridas, pela aquela propaganda, né, da família feliz, que eu não estou inserida nesse papel, né, assim, a comparação. Há muita comparação com redes sociais, anúncios, né, de felicidade, que a felicidade vai vir no Natal, no Ano Novo. E aí a pessoa se pega comparando e se questionando. E a minha vida não foi tão boa assim, eu não consegui colocar em prática as minhas metas. Isso causa grande angústia, frustração a muitas pessoas nesse período. Certo, e essa questão da procrastinação, a gente tem muito isso, né? O ser humano é assim, as pessoas, elas lutam contra isso o tempo todo. Se eu tô com uma louça suja na pia, eu vou ter que lavar aquela louça em algum momento. Mas a pessoa vai procrastinando, ela vai empurrando, amanhã eu vejo, depois eu faço, outro dia eu vejo. E assim a gente faz com tantas coisas na vida, né? Na hora de pagar um imposto, na hora de organizar as contas da casa, na hora de fazer uma faxina. Então, é o procrastinar. E aí chega o fim do ano, aquela tristeza gigantesca, você não conseguiu fazer aquela faxina que você precisava, que você queria, e deixa só acumular toda a sujeira. Quer dizer, eu estou usando a limpeza da casa como um exemplo de que isso acontece em todas as situações da vida, né? Exatamente. Quando a gente chega no final do ano, as pessoas costumam fazer metas para o ano todo. E aí no começo, assim, bem animadinho. Vou fazer, vai acontecer. Esse ano a minha vida vai mudar.
Mas aí vem os afazeres, a rotina, e a pessoa vai deixando para depois. E é exatamente como você disse, vai acumulando pequenas tarefas, até mesmo as grandes. Aí quando chega no final de ano, novamente, a pessoa se depara com aquela sensação de que não fez nada. Então uma dica é, não fica pegada a finais de ciclos apenas. Todos os dias é um final de um ciclo, a pessoa precisa olhar a vida diariamente. Nós não temos o ano inteiro, nós só temos o hoje. Se a pessoa traçar metas semanais e diárias e ir cumprindo dia após dia, ela vai chegar no final do ano com muito mais coisas cumpridas e não vai ficar com aquela sensação que vira até meme na internet, né? Eu ia emagrecer 5 quilos, agora eu tenho que emagrecer 10. As pessoas precisam trabalhar com o que tem, porque aí gera ansiedade. Nós estamos numa era ansiosa, em que as pessoas estão sempre lá na frente e não vivem o hoje. O grande fator que causa procrastinação é isso. É sempre pensar que amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou ter. E a pessoa não consegue realizar no hoje. Então a dica é, não fica pegado que o ano está acabando, não. Hoje, o que você pode fazer hoje? Coloca uma meta para hoje, uma para amanhã. Aí amanhã, no final do dia, o que você fez? Né? Vamos pegar a questão da limpeza. Eu preciso dar uma faxina no meu armário. Então, eu vou pegar e dar essa faxina hoje. Fiz, cumpri, ok, próxima tarefa. Né? Se a questão da saúde, não deixa para o ano que vem, não espera a segunda-feira para começar ou 31 de dezembro para colocar essa meta. Começa hoje. Hoje eu vou beber o tanto de água que eu preciso, vou fazer uma caminhada. Amanhã eu refaço a minha meta. Então, isso já é um grande artifício para a pessoa começar a agir efetivamente, ao invés de viver na ansiedade, de viver lá no futuro e acabar com a procrastinação. Se eu fizer isso, eu vou ser feliz. Se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quer dizer, vamos ser felizes com o que a gente tem agora, o hoje, né? Pra gente não ter problemas futuros depois. Eu quero aproveitar esse momento para te perguntar quem tá com problema de relacionamento em casa, né? Com os filhos, com o marido, com a esposa, né? Com a família, de alguma maneira. Essa é uma época que a gente... de certa maneira, a gente acaba se obrigando a se encontrar com as pessoas, né? Natal e Ano Novo, a gente reúne a família, que muitas vezes você não vê o ano todo. E aí, como é que a gente lida com esse momento? A gente tem essa obrigação ou não? Então, relacionamento é doação, é um sentimento genuíno, nunca deveria ser uma obrigação. Partindo do princípio do que eu disse, não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje. Tratar seus relacionamentos com seriedade, olhar para os relacionamentos. Relacionamentos com os filhos, nós precisamos lidar, resolver, né? Porque filhos são relacionamentos preciosos. E não sentir que a gente vai ser feliz porque é Natal, a gente se obriga a estar junto. Mas sempre olhar para esses relacionamentos e ver o que eu posso fazer. Partindo do pressuposto que eu só sou responsável por mim, pelo meu comportamento, pela minha ação, que eu não vou mudar a atitude do outro. Os problemas muitas vezes são causados, principalmente em casais, quando a pessoa acha que o outro tem que pensar como ela. E aí a conversa não é para resolver, mas para provar que está certo. Então aí a briga só aumenta. Ninguém deve se obrigar a estar num relacionamento, mas a pessoa pode e deve olhar qual a sua participação nesse relacionamento, o que ela pode fazer. Eu só posso fazer por mim. Eu não vou mudar o outro. Essa necessidade de mudar o outro. Exato. E essa obrigação, eu preciso estar junto com todo mundo no Natal? Qual seria o Natal que faz sentido para você? Como que você gostaria de estar? Talvez você gostaria de estar só você e seus filhos. Talvez você gostaria de estar com todo mundo e participar daquele amigo X da família. Como você se sentiria bem? Nós precisamos olhar para essas relações, para essas festas, como um momento de estar bem, não de se obrigar. E muitas vezes essas relações acabam em briga, confusões, porque as pessoas estão com as emoções alteradas. Hoje ainda no Brasil a gente não trabalha com a medicina preventiva, a medicina emocional preventiva. Eu preciso tratar minhas emoções, visto que eu quero estar com a minha família, mas sempre dá uma confusão ou outra. Como eu posso lidar com isso? Se as pessoas tratassem as emoções
elas já saberiam como lidar com essas situações. Mas às vezes as pessoas querem que aconteça, esperam que aconteçam as coisas para depois reagir e ter o ano todo para ficar falando mal do Natal e se obrigar a estar novamente no próximo Natal junto. Relacionamento não é obrigação, Exatamente. é decisão. É importantíssimo tudo isso que você falou, porque a gente se vê nessas situações, né, o tempo todo. Então, eu quero te agradecer primeiro por você ter aceito o nosso convite. Quero te convidar, quando você vier aqui para o Sul, aqui para Curitiba, tá convidada a vir para o nosso estúdio para a gente bater um papo de pertinho, tá bom? Ah, que maravilha! Muito obrigada, viu, pela tua presença aqui. Um beijo para você e uma ótima tarde. Eu que agradeço. E o que você está achando dos melhores momentos do programa Vida Não Para da semana toda? Quero saber, hein? Manda pra gente no nosso WhatsApp. O número tá aqui embaixo. A gente vai pro intervalo bem rapidinho, assim, ó, estalou o dedo, eu já tô voltando, não sai daí. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E estamos de volta com os melhores momentos do programa Vida Não Para. E nesse bloco tem muita coisa boa. Inclusive, tudo que tem a ver com a tua vida. Durante a semana, a gente escolhe os melhores momentos, os assuntos mais relevantes e trazemos no sábado para vocês. Olha só. Hoje é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. Uma data que reforça a importância de conscientizar e de lutar pela proteção dos direitos das mulheres. No Brasil, as estatísticas continuam assim absurdas. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 380 mil casos de violência contra a mulher foram registrados na Justiça brasileira nos 5 primeiros meses desse ano, tá? Eu vou conversar agora com a Larissa Hack. A Larissa, ela é fundadora do Instituto Batom, uma ONG dedicada à garantia da defesa dos direitos das mulheres, especialmente das vítimas de violência. Tudo bem? Bem-vinda. É um prazer te receber aqui pra gente bater esse papo, conversar um pouco. Obrigada, Carla. Um prazer estar aqui novamente no Evangelizar. É muito importante a gente estar aqui falando sobre isso, porque o nosso foco aqui, a gente sempre gosta de passar notícias muito boas, notícias que influenciem positivamente as pessoas. Só que isso tem que ser falado, porque a gente percebe que cada vez mais mulheres se sentem acuadas dentro do seu próprio lar, que acaba virando uma prisão, e não tem para onde correr, não sabem como pedir ajuda, não sabem o que fazer, e muitas vezes acham que é normal. Ah, é normal ele me tratar assim, é normal ele fazer isso comigo, né? E não tem nada de normal. Não, Carla, a normalização da violência, ela é o principal fator que faz com que esses números alarmantes, como que você citou agora, né, mais de 38 mil casos, né, ele continua se perpetuando. Nós, enquanto mulheres, achamos normal resolver conflitos por meio da violência, mas a sociedade, como um geral, também resolve seus conflitos, e a gente está falando de qualquer conflito, usando a violência como uma forma de demonstração de poder e de autoridade. Enquanto a gente leva isso como algo normal, quando acontece dentro da casa, a gente normaliza também. E quando a gente está falando de um relacionamento amoroso, a gente está falando de uma relação que foi construída. Ninguém começa uma relação com alguém que já se perceba que seria uma relação ali tóxica, insalubre. Ela vai se desenvolvendo e vai se tornando assim, né? Mas quando a violência é uma alternativa, no lugar de conversar, no lugar de se entender, no lugar de compreender o próximo, é aí que o alerta precisa ser dado. E é importante a gente falar sobre isso, porque é uma questão, assim, ninguém sai de casa para bater o carro. Ninguém sai de casa para se apaixonar por alguém e ter um relacionamento horrível, né? Viver no meio da violência, viver no meio de palavras malditas, viver no meio de violência física, violência psicológica. Então, é importante a gente pensar assim também, né? Então, se você tá no relacionamento, porque você quer ser feliz com aquela pessoa, certo? Vocês querem formar essa união para se tornar uma família no futuro, quem sabe, né? Mas muitas vezes não é isso que acontece. Eu vou citar um caso, a gente tem, acho que uma foto dela aí, a advogada Carolina da Cunha Pereira França Magalhães. Ela foi morta no dia 8, tá aí uma foto dela linda com os 2 filhos dela. Ela foi morta no dia 8 de junho de 2022, ao cair do 8º andar do prédio em Belo Horizonte.
E ela era uma pessoa otimista, íntegra, protetora da família, uma profissional excepcional, advogada. E na época da morte da Carolina, a tratativa foi de que ela tinha tirado a própria vida, de que ela tinha atentado contra a própria vida. Mas aí o irmão dela, que também é advogado, começou a fazer uma investigação a conta própria, com ajuda também depois da polícia. E aí descobriram, em toda essa situação, que o próprio namorado teria cometido o crime. O advogado Raul Rodrigues Costa Lages, que se tornou réu no processo judicial e responde em liberdade. Aí a minha pergunta é a seguinte, né? A gente já as imagens mais do que comprovam o que aconteceu, né? Porque as imagens de segurança do prédio mostram absolutamente tudo. E a justiça é isso que a gente está vendo, respondendo em liberdade, né? Depois de matar uma profissional, uma mãe, né, que deixa 2 filhos, uma situação extremamente difícil e triste. Exatamente. A gente acabou de falar, né, sobre as resoluções de conflito por meio da violência, né? Ao que a gente tem de notícias, né, sobre esse caso, houve ali, né, alguma situação entre o casal, né, depois que os filhos saíram. E aí que se desencadeou nessa situação de uma possível agressão e então ali é a única parte que ainda não se tem, né? Porque aqui realmente é o que aconteceu, que não há registros, né? Apenas ali o autor de agressão e a vítima, né? E a grande diferença, isso é muito comum em muitos casos. É extremamente comum. O que acontece? Que a mulher acaba sendo agredida, acaba sendo, né, vítima de outras violências, como a Carol mesmo citou, né? Tanto a patrimonial, quanto a física, a psicológica, a moral e até sexual. E isso fica, né, só entre os dois, né? Quando acontece uma situação como essa que aconteceu, acaba que vem à tona, né? Vem a conhecimento de outras pessoas, né? E ao tentar esconder ali a situação, talvez maquiar uma situação, culpabilizar a vítima, o que a gente chama de revitimizar, é colocar essa vítima, mais uma vez, como culpada daquilo que aconteceu. Quando você vai incutir uma situação de suicídio em algo que na verdade não foi, né? Foi um homicídio, um feminicídio. É uma forma de tentar culpabilizar a vítima por aquilo que aconteceu, né? Que foi feito contra ela, né? Isso é extremamente comum nos casos de violência doméstica. E na questão da justiça, isso infelizmente também é muito comum que a mulher continue sendo vítima de outros tipos de violências simbólicas e até institucionais quando ela consegue sobreviver ao feminicídio e entra na justiça para buscar ali uma ajuda. Se não houverem profissionais da área do direito preparados, realmente instruídos para lidar com esses casos, anos e anos vão percorrer e vai acontecer uma outra violência, que é o empobrecimento dessa mulher, porque isso tudo custa, né, muito recurso financeiro para que ela tente lutar pelos seus direitos ali na justiça. Acho que em grande parte por conta da quantidade de possibilidades de recursos que existem para o autor de agressão se defender, como esse dele responder em liberdade, né, Carol? Mas o que eu vejo, Carla, que a grande diferença desse caso, para a maioria dos casos, é que essa vítima tinha um irmão. E esse irmão tinha conhecimento e tinha um desejo genuíno, pessoal, de realmente encontrar a verdade. Descobriu o que estava acontecendo, E descobriu o que estava acontecendo. Mas quantas outras vítimas não tem por elas alguém assim, com conhecimento de causa, com possibilidade de buscar a verdade sobre o que aconteceu, e muitas sobreviventes de feminicídio, muitas que têm a sua própria versão da história para contar, e por conta de não ter essa mesma situação de ter alguém na família, na área do direito e com essa vontade de defendê-la, estão aí até hoje lutando por direitos básicos de subsistência. Agora, Larissa, eu queria entender como é que funciona a ONG. Né? Se a gente tiver uma mulher nos assistindo agora, que está passando por uma dificuldade, está passando por uma situação muito parecida, como funciona isso? E outra, a gente não está falando da violência contra a mulher apenas num relacionamento amoroso. A gente está falando da violência contra a mulher, inclusive em ambiente de trabalho. Tá? Então, é algo assim, esses dias eu vi uma cena assim absurda de uma jornalista num debate tentando expor a fala dela e um outro jornalista, um homem, cortando o tempo
todo a fala dela. E ela colocou isso como um problema muito sério, né? E é um tipo de agressão. Você não deixar a pessoa concluir o que ela tá falando. E se for um homem, o homem deixa. Se for uma mulher, o homem não deixa ela concluir o que ela tá falando. Vocês já perceberam isso? Que acontece em muitas situações? Isso é algo, Carla, que a gente tem que sempre trazer à luz, porque as pessoas realmente não percebem. Em especial, eu costumo sempre falar isso. A maioria dos homens ao nosso redor não são autores de agressão. A maioria dos homens ao nosso redor, a gente pode contar com eles. O que acontece é que uma pequena parcela de homens são abusivos, autores de agressão, e estes homens causam um grande estrago na nossa sociedade como um todo, inclusive geracional. Então, quando a gente fala sobre essas questões, a gente, na verdade, está letrando, a gente está educando. Por que é normal a gente ver uma mulher ser interrompida? E o homem, a gente não vê isso acontecer. A gente não percebe, a gente demora para perceber que, nossa, realmente, eu não vejo muitas interrupções quando é o jornalista que está falando. Mas quando é o jornalista, sempre tem um questionamento, né? Então, sim, essa cultura de violência, de gênero mesmo, né? É com relação a respeito da mulher ali no seu espaço, né? Ela precisa ser combatida, ela precisa ser eliminada. Não à toa que hoje é uma data mundial, né? O dia de hoje, ele é uma data instituída pela ONU Mulheres, internacional. Faz parte de uma agenda de 16 dias de ativismo internacional, e aqui no Brasil são 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Então, são várias datas alusivas que se aglomeram nesse período, e hoje é o dia que a gente fala especificamente da eliminação da violência contra mulheres. Muito bom. Olha, eu preciso mostrar algo aqui que é uma gota, e essa gota ela simboliza muita coisa, tá? E o nome dessa gotinha aqui, ó, é a última gota. Me conta um pouquinho desse material super legal que vocês têm e que a compra desse material aqui é revertido para ajudar as mulheres que precisam. Sim, Carla, obrigada mais uma vez pelo espaço também da gente compartilhar. A gente trabalha com uma loja social, então a gente trabalha com peças que tem a venda revertida ali, o lucro revertido ao trabalho com as mulheres que nós atendemos. E todas as peças contam uma história, né? Então a gente já teve outros lançamentos e agora a gente lançou a última gota. Essa peça representa, né, ela simboliza aquela gota que fez transbordar, né? Aquela última gota de desrespeito, aquela última gota de abuso, aquela última gota de opressão, de assédio, que fez com que a gente dissesse chega, né? Em geral, é aquela gota que mais doeu, né? Aquela última agressão que mais doeu, mas que também nos fez tomar uma atitude, entender que transbordamos. E ainda, para além disso, né, a gente acredita que esse transbordar não é só não aguentar mais, mas é um transbordar vida também, é passar a ser fonte, é passar a gerar vida. Então, essa campanha Última Gota, ela fala sobre isso. A cor lilás, né, ela representa aqui no Brasil o combate à violência contra mulheres e meninas, por isso existe o Agosto Lilás, né, foi instituído por lei federal desde 2022. E também representa outras coisas, a cor também, né, cara? Uma pedra de ametista, por exemplo, que tem exatamente essa cor aqui, ela representa a cura e a proteção, né? As ametistas sempre foram usadas desde a antiguidade com esse fim de cura e de proteção também. E de cura de dentro para fora. Porque a gente precisa se curar por dentro para conseguir se curar por fora, né? Exatamente assim que funciona a violência contra a mulher, né? Que muitas vezes machuca tanto internamente, machuca a nossa vida, o nosso ego, a nossa dignidade, que é difícil a gente se recuperar fisicamente também, né? Exatamente. A gente costuma fazer uma jornada, né? Até outra peça que a gente tem, eu tô até usando aqui, é uma que da linda, campanha. Pulseira. Vamos mostrar anterior. ali, que o pessoal vai aproximar bem de pertinho para mostrar. A campanha anterior, né, que a gente trabalhou, essa pulseira aqui, ela conta a jornada de uma mulher que quebra o ciclo da violência, né? Então, o batonzinho representa justamente a autoestima, né? A autoestima, a identidade, a personalidade dessa mulher.
A boquinha entreaberta representa o diálogo e a denúncia. É isso que nós estamos fazendo hoje, Carla. Conversar. Exato. Conversar sobre isso, né? Trazer leveza para um assunto difícil, mas é que ele precisa ser palatável, né? E o óculos, né? Que é um dos símbolos mais famosos aí no nosso trabalho, ele representa a quebra de preconceitos. Ajustar a nossa lente quando a gente fala sobre assuntos ligados à violência, porque a gente procura fugir desses assuntos, a gente não quer tocar nesses assuntos, mas talvez seja porque ele nos causa algum tipo de dor que a gente ainda não compreendeu. E aí no fecho da pulseira ele tem aqui, ó, um saquinho de dinheiro, né? E aí já respondendo a sua pergunta sobre a questão, né, do nosso trabalho, a gente dentro da grande pauta que é o combate à violência contra mulheres e meninas, porque é uma pauta imensa, envolve a sociedade, envolve o poder público, envolve o poder privado. A gente escolheu o recorte da autonomia financeira dessa mulher. Porque a maioria das mulheres que não rompe os ciclos de violência é por conta de serem independentes economicamente dos seus autores de agressão. Então, ela acaba ficando em nome da subsistência dela e dos seus filhos. Então, nós acreditamos na geração de renda, seja por empreendedorismo ou por recolocação no mercado ou qualificação para o mercado de trabalho. Então, por isso que o saquinho de dinheiro representa aqui essa nossa peça, porque é o nosso pequeno recorte dentro dessa grande pauta. Então, as mulheres que vêm até nós hoje, se elas estiverem em uma situação pós-quebra do ciclo, nós encaminhamos ela para qualificações profissionais com parceiros, qualificações para empreendedorismo com diversas redes apoiadoras, incluindo o Grupo Mulheres do Brasil, que é uma rede internacional para mulheres brasileiras de apoio. Então, temos projetos aí no mundo inteiro em favor das mulheres, inclusive a Rede Mulher Empreendedora, que também é nacional e tem muitos projetos de qualificação. Então, nós temos essas parcerias para esse tipo de qualificação. E com o arrecadado, né, das nossas ações, a gente também viabiliza que essas mulheres possam fazer esses cursos. Porque não basta eu ofertar uma qualificação para a mulher se ela não tem como se transportar até lá. Exatamente. Se ela vai para um evento e não tem como se alimentar. Então, a gente tem um cadastro de mulheres que a gente vai acompanhando e olhando para a vida dela de uma forma individual também, sabe, Carla? Porque não adianta ela ser um número ali dentro de um projeto. Ela é ela tem a história dela, né? A gente já veio faz poucos anos, mas fazendo um bom trabalho, quebrando muitos paradigmas. Então, a mulher que pode estar em situação de violência, ela pode ser eu, ela pode ser você, ela não tem um estereótipo. Então, ela pode ser alguém qualificada, com uma história, com uma carreira, com uma brilhante jornada já até aqui e que teve um momento da vida dela em que ela esteve exposta a essa violência. Então, a gente não pode pegar todas as mulheres e colocar todas em uma linha de produção e trazer uma solução mágica para o problema da violência. Porque cada uma tem uma realidade, cada uma tem uma vivência, né? Como nós aqui, eu tenho a minha história, você tem a sua, você de casa tem a sua história também. Então, a gente está trazendo aqui essas informações para que você possa se calçar de alguma maneira e possa buscar a felicidade, sem colocar a sua vida nas mãos de outra pessoa. A sua vida tem que estar na tua mão, não nas mãos dos outros, não é verdade? Exatamente. E essa é uma percepção, Carla, que muitas vezes as mulheres, elas não têm porque elas não aprendem isso desde pequenas. A mãe, em geral, foi como ela é ensinada, né? Já viveu aquilo, é um ciclo, né? Muitas vezes, e a gente tem que aprender que a vida não é assim. Né? Exatamente. Mudar a nossa história. Sim. Bem, eu quero te agradecer. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada por ter trazido todas essas histórias e toda essa luz aqui pra gente, viu? Muito importante. Volte mais vezes, Obrigada, Carla. Posso fazer um convite, Por então, favor. nacional? Vou convidar, então, a todas vocês e todos vocês, mulheres e homens, que participem no dia 1º de dezembro da caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas, realizada pelo Grupo Mulheres do Brasil. Você pode pesquisar aí na sua cidade ou na sua região. No mundo inteiro, homens e mulheres brasileiros estão se reunindo no dia 1º de dezembro, pela manhã, para fazer uma caminhada pacífica pelo fim da violência contra mulheres e meninas aqui em Curitiba, né, na capital do Paraná. Será no Parque Barigui às 9 horas da manhã, mas no site você encontra endereço aí de todos os locais no mundo inteiro aonde essa caminhada está acontecendo. Estão todos convidados. Muito, muito, muito obrigada, viu? Um prazer te receber mais uma vez. Obrigada. Eu quero que você assista um vídeo junto comigo. Opa, claro. Já que é para falar de calma, de tranquilidade, vamos usar como exemplo esta criaturinha, esta menininha que viralizou nas redes sociais. Olha só.
O que, Sofia? Tanto respiro. Por que respira? O que você fez? Não fica bravo. Ah, Não fica bravo. o que você fez? Eu brinquei só com areia, aí eu vou fazer um castelo. Com a areia de preta, areia de plantar, você tá brincando de castelo, é isso? Espera. Mãe, não fica bravo. Respira. Já respirei, Sofia. Agora calma. Estou calma. Agora sobe. Agora não fica bravo. Eu não estou bravo. Tá, fica calma. Estou calma. Agora eu vou limpar. Espera aí, Não, tá? eu vou lá ver o que você fez. Espera. Eu vou lá ver. Fica aí. Não, vou contigo. Dá licença, vamos. Pode ir andando. Não fica bravo. Tá, não vou ficar bravo. Sobe aqui. Vai, por favor. Quê? Por favor. O quê? Vai, por favor. Meu filho. Eu não tô rindo pra você não, Sofia. Quem mandou você fazer isso? Eu vou fazer. Calma. Ó, eu vou te mostrar como fazer o castelo. Deixa eu ver. Ó. É um castelo. E o intervalo é rapidinho, mas já eu volto com mais dos melhores momentos da semana toda aqui no A Vida Não Para. Estamos de volta. Foi rapidinho o intervalo, né? Por quê? Porque a gente separa, a gente trabalha toda semana e separamos esses melhores momentos para que você possa ter o mignon do A Vida Não Para agora, no sábado. Olha só que legal. Vamos ao que interessa, meus amigos. Prestem atenção. Herança. Vamos falar sobre isso agora. Um assunto cabeludo para muita gente, mas tem que ser dito, tem que ser falado. Não dá pra gente passar por cima disso de jeito nenhum. Porque uma hora vai chegar essa situação na sua vida e daí você não vai saber o que fazer. Mas aqui, pelo contrário, você vai saber o que fazer, tá? No falecimento de um dos cônjuges, por exemplo, será que o sobrevivente sempre tem direito à herança? Para esclarecer essa dúvida, o regime de casamento, se isso influencia também na herança? Eu tô aqui com a doutora Giovana Sartório, que é advogada. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Bem, tudo bom, Carla? Obrigada mais uma vez. Imagina, a gente que agradece. Pra gente iniciar, o regime de bens, né? O regime, aliás, de casamento, ele influencia na hora da herança? Como é que funciona isso? Sim, Carla. Nós temos hoje alguns regimes de bens de casamento, né? Que é a separação de bens, a separação obrigatória de bens, o regime final de aquestros, a comunhão parcial de bens, que é o regime mais comum utilizado, né? E pode ser que tenhamos algumas mudanças aí com a reforma do Código Civil. Mas esses regimes impactam na sucessão, Carla. Nossa Senhora. Agora, qual que é o mais utilizado? O parcial? Como é que funciona? Só me explica esses regimes todos e assim, os mais utilizados, né? Porque eu sei que são vários, aí tem casamento até por contrato, em que alguns casamentos, inclusive mulheres que estão nos assistindo, abram seus olhinhos e seus ouvidos nesse momento. Regimes de contrato em que a mulher abre mão de absolutamente tudo, né? Se ela abrir mão do casamento, é quase que uma escrava dentro dessa relação, não é? É verdade, Carla. O regime adotado no Brasil, mais adotado no Brasil, é o de comunhão parcial de bens, em que o casal busca construir uma vida juntos e, em eventual separação, divide aqueles bens construídos juntos ou herda na herança como meieiro, né? Como receber metade realmente do que tem nessa construção do casamento. E um regime muito comum é o de separação de bens, né? Em que cada um constrói o que pode durante a vida e esses bens não se misturam, né? Durante a vida, mas na morte esses bens podem se misturar. Porque no regime de separação de bens, Carla, o herdeiro sobrevivente, ele é herdeiro também. Ele não é meieiro, não recebe a metade, mas ele é herdeiro, concorre com os demais filhos, né? Então ele tem direito à herança. É isso que eu queria entender, porque, veja bem,
Muitas vezes o pai da família está doente, é uma pessoa que está ali prestes a falecer a qualquer momento, está numa situação muito difícil. E aí fica a mãe. E aí a gente percebe uma briga entre os filhos antes da mãe partir. Quer dizer, a mãe ainda está ali. Qual é o direito desta mãe sobre essa herança? Ou essa herança só vai poder ser mexida, ser tocada depois que essa mãe morrer? Ou não, como é que é? Não. Explica. Isso é um assunto muito legal, porque o inventário ele deve ser aberto em até 60 dias após o falecimento da pessoa. Então, ele obrigatoriamente deve ser aberto, Carla, independente se o outro cônjuge já faleceu ou não. Né? Inclusive, com a separação de bens, é importante fazer essa partilha, porque mesmo que o cônjuge sobrevivente seja só um herdeiro, ele depende, às vezes, daquela herança para viver, né? O que a gente fala muito sobre cooperação familiar, né? O direito de sucessão, ele vem para a cooperação familiar, para que não venha um falecer e o outro fique desamparado, né? Só eu queria deixar um destaque aqui, Carla, que é diferente na sucessão da separação obrigatória de bens, que é aquela separação em que o casal já tem mais de 70 anos e vem a se casar. A lei determina que seja uma separação obrigatória, né? Não é uma escolha. Que é um assunto bem complexo no direito e interessante aqui como forma de educação para os seus telespectadores. Mas na separação legal obrigatória, né? Na verdade, na obrigatória, o cônjuge sobrevivente não é herdeiro. Só será herdeiro se estiver em testamento. Por isso que o testamento é um documento muito importante, que a gente já conversou aqui, né? É super importante fazer um testamento se for uma separação obrigatória de bens. Gente, isso é muito sério, porque depois que falece, depois, assim, não tem o que fazer. Depois é uma confusão daquelas, né? Aí você pode contratar o melhor advogado do planeta, que não vai ser resolvido da maneira como você acha que deveria ter sido resolvido, né? Com certeza. Por isso que resolver as coisas, deixar resolvido quando está tudo bem, é o melhor. Porque resolver quando o problema já está instalado é muito difícil, principalmente após a morte. É o fim, né? Não tem mais o que mexer, Carla. Então, enquanto está bem, enquanto tem condições financeiras para resolver, deixar organizado, é o que se recomenda juridicamente, né? Me diz uma coisa, para quem está assistindo a gente agora e, não, eu não vou pensar nisso agora. Vou deixar isso para depois, e vai levando, vai empurrando com a barriga. Quanto ao imposto sobre o imóvel depois que a pessoa morre? Digamos assim, o pai morreu, a mãe tá ali, mas aí ele vai ter que fazer a abertura desse inventário, não vai ter jeito. O quanto de imposto é cobrado em cima do valor do imóvel que ficou, por exemplo, para divisão entre os filhos e entre a viúva, por exemplo? No nosso país, o imposto ele é cobrado por estado. Então, é o estado que define o imposto. Eu vou dar o exemplo aqui no estado do Paraná, onde nós estamos, que é 4%. Então, no momento do falecimento, abrir o inventário, vai fazer a transferência dos bens para os herdeiros, é 4%. Tem que pagar. E além da reforma do Código Civil que eu estava mencionando anteriormente, nós temos agora já resolvida a reforma do Código Tributário, a reforma tributária. E o imposto vai aumentar, o imposto sobre herança. Então, se os senhores não abriram inventários, é um momento muito importante, né? Se já passou aqueles 60 dias, não deixar de fazer, porque o imposto vai aumentar. E não interessa se o falecimento foi antes da reforma tributária. O imposto vai aumentar, Carla. Então, além dos 4%, ainda tem esse outro imposto que vai vir para... É o mesmo imposto. Ele só vai aumentar a alíquota, né? Ao invés de 4, ele pode ser 6, 8, 10. Enfim. Não sabemos ainda exatamente, mas é Meu Deus. Sim. Uma preocupação. Então, gente, fica a dica para vocês aí, né? Se vocês estavam achando que estava difícil abrir o inventário, tem que ser agora, porque depois pode ser muito pior. Bem, eu só tenho que te agradecer de novo, né, Giovana, porque é sempre muito bom conversar contigo. Eu queria que você desse uma dica para quem está numa situação dessa agora, para quem está nesse regime de separação e tá no vai, não vai.
naquela situação, né? Não houve uma separação legal, por exemplo, no passado, estavam separados de corpos e um dos cônjuges morreu e daí tá aquela confusão entre a família. Muito legal, Carla. A dica é regularizem a situação do casamento de vocês. Não deixem em aberto para não ter surpresas depois. Então, se vive união estável e querem se manter assim, registre a união estável. Se vive união estável, mas quer ter um casamento formal no cartório, façam o casamento, escolha o regime de bens, consulte um advogado de confiança para saber os impactos desse regime de bens, né? Que nós trazemos aqui como forma educacional, mas é bom cada um ter seu advogado de confiança. Então, registrar, formalizar é fundamental, Carla. Perfeito. Viu só? Com informação a gente aprende, a gente vai longe com as informações. Pode ter certeza disso, viu? Bem, doutora, muito obrigada mais uma vez, viu? Um prazer te receber aqui sempre. Obrigada, Carla. E a Evangelizar TV também, muito obrigada pela oportunidade. Bem, vocês sabem que os católicos, né, têm como o momento da montagem da árvore, da decoração da casa, depois aí do primeiro domingo, aliás, no primeiro domingo, né, do Advento, que é o que vai acontecer agora, neste domingo. Então a gente já pode começar já a organizar a nossa casa, enfeitar a nossa árvore de Natal, não é verdade? Eu vou apresentar para vocês a Elisângela Brandão, que é empreendedora, ela tá aqui comigo, tudo bem, querida? Bem-vinda. Prazer te receber, Muito obrigada, é um prazer meu também. Muito bom. Olha só, a Elisângela, ela já apareceu uma vez aqui, porque ela é uma empreendedora de sopas. Isto. E ela faz uns kits muito legais. A gente mostrou aqui, inclusive, como são feitas essas sopinhas. E são enviadas como um kit, por exemplo, para uma gestante que teve neném, né? E daí você monta um kitzinho com uma sopeira, com guardanapos. É bem interessante. Aí a gente deu essa ideia para quem quer empreender na área da comida. Só que chega essa época... Olha só a paixão dela aqui, a outra paixão dela. As árvores de Natal. E aí ela trabalha montando árvore. Me diz uma coisa, como é que surgiu isso na tua vida? Porque você estava lá na culinária e de repente você partiu assim para decoração de Natal. Como é que foi isso? Ó, na verdade isso daqui já faz parte assim da minha vida faz mais ou menos uns 15 anos. Da tua história mesmo. Isso. Começou quando meu filho era pequeno, eu trabalhava numa loja que eu trabalhava com decoração e chegava essa época, chegava as árvores pra gente vender, né? E ali eu comecei a montar as árvores, decorar e vendia elas decoradas. Prontas? Prontas. Olha que legal. E às vezes a pessoa vinha e falava assim, eu quero toda dourada ou só vermelha. A gente montava e entregava para aquelas clientes. Com o passar dos anos, aí a gente saiu de uma loja e tal. E eu continuei com aqueles clientes. E cada ano vai tendo mais indicações. E hoje eu trabalho nessa época assim, indo até a casa do cliente, montando a árvore, decorando como a pessoa quiser e com a cor que ela quiser, com tudo que ela tem. Se ela não tem, eu também dou uma consultoria do que é preciso comprar. Também me disponibilizo a comprar, se ela preferir. E assim eu vou fazendo todo ano há mais de 15 anos. Legal! Que legal! Então você já foi andando por vários caminhos, né? Aliás, o teu ano é muito cheio, né? Isso. Você trabalha tanto aí com as gestantes, né? As recém-paridas, que tiveram neném há pouco tempo, com as sopinhas. E também trabalha com essa decoração linda. Bem, aqui nós temos essa nossa árvore, tá? Magrinha, né? Assim, desnutrida, a gente vai dar uma encorpada nela. Exatamente. Só que com o teu toque. Eu quero que você dê dicas para quem tem em casa assistindo, para saber o que precisa para montar uma árvore. A gente deixou uma parte da árvore mais... Aqui, ó, mais peladinha. Mais peladinha aqui, ó. Para vocês verem como que você tem que moldar os galhos. Vai me contando, vamos então, fazendo e eu vou largar meu tablet aqui do lado e vou te ajudar nessa montagem aí, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Vem comigo. Primeira parte, assim, que a gente vai começar é sempre abrindo, quando a gente tira da caixa, abrindo muito bem todos os galinhos. Os galhos, eles vêm todo pra cima, isso, né? Eles vêm todos assim. Exatamente, eles vêm fechadinhos dessa maneira. Aí você pega aquela árvore, tá dessa maneira, então você tem que ter o cuidado de abrir galinho por galinho. E cada galho para um lado? Isso, e depois ajustando para não ficar esse famoso buraco aqui. Mas quando a árvore não tem tantos galhos, a gente dá uma mexida aqui, podendo também eu consigo deixar... levantar um galho, baixar o outro aqui, pode, né? Todas elas, porque elas são maleáveis. Entendi. É muito difícil uma árvore assim que não seja maleável para a gente trabalhar com ela. Certo. Se é uma árvore como essa, assim, mais
com poucos Magrinha galhos, mesmo. mais magrinha, a gente coloca assim um pouquinho do festão, que dela cobre um pouquinho dos galhos. Ó, pra você que achava que o festão era só pra fazer a Guirlandas, guirlanda, não é não, ó. enfeites. Você vai colocando, vai Isso, deixando ó. ela mais cheinha, Mais né? cheinha. Vamos engordando a nossa árvore aqui, ó. Isto. Você vai encaixando ali por dentro para o festão não atrapalhar os galhos, porque depois você vai ter que Isto. enfeitar os galhos, né? Meio por dentro, assim, a gente vai lá e cobre, né? Alguns buracos, vamos dizer assim, né? Certo. Ó, assim já dá Já deu uma encorpada outra aqui. aparência. Após, né, deixar ela assim, a gente sempre vai colocar a próxima etapa, colocar o pisca. Ah, o pisca-pisca, a gente já colocou aqui. Isso, já tá aqui, ó. A gente pode pôr tanto mais para dentro, tem gente que gosta mais para fora. Eu deixei esse um pouquinho mais para fora, porque achei ele uma graça, assim, de bolinhas. Bonitinho, né? Então, às vezes, tem uns que são bem fininhos, bem pequenininhos, a gente pode deixar por dentro, que daí ele sai Pra para dar fora. uma iluminada. E eu preciso colocar mais de um pisca? Pode. Aham. É? Quanto mais iluminada, mais linda ela fica. Tem umas árvores que elas já vêm com pisca-pisca de LED na pontinha dos Isto, galhos. isto, Elas vem. são mais caras. Aham. Mas aí facilita que daí você não precisa colocar o fio mesmo, né? Exatamente. O fio elétrico em volta Ela fica dela. mais prática. Sim. Né? Então é muito bom. Após a montagem da árvore, a gente vai se preocupar com o topo. Então a gente pode colocar a estrela, após vamos posicionar aqui o laço, né? Aham. Após isso daí, a gente pode pôr uns galhos para fazer, para cair um pouquinho, para fazer aqui, ó, o topo da árvore, né? O topo é Isto. a parte mais importante. Isto, ó. Porque aí depois a gente vai vindo para baixo com a gente beleza. começa aqui, então. Isso, sempre no topo. E com a própria árvore a gente já engata aqui, ó. Ah, Ó, com os aqui galhos. os galhos, né? Então a gente vai os galhos, vamos colocar ali alguns galhos e aí a gente vai vindo com as bolas. Primeiramente as menores, vai vindo as médias e aqui para cá um pouquinho as maiores. Atenção, você que pega e coloca um monte de bola grande aqui em cima, tá tudo errado. Então eu sempre fiz errado, agora a gente tá aprendendo a fazer certo, tá? Começamos então com as bolas pequenas, Isso, as médias média. no meio da árvore e as grandonas lá embaixo, é isso? Isto. Vamos lá, Também então. o que é importante para uma árvore ficar bonita, os enfeites, né? Então assim, eu quero uma árvore dourada com vermelha. Então a gente vai fazer toda ela com o dourado e vermelho. Se a gente colocar uma coisinha azul, outra rosa, Vai já não destoar. fica tão linda. Então é muito importante o composê. Né? Agora está muito na moda branca com dourada. Esse ano a tendência é branca com vermelha. Fiz algumas árvores esse ano branca com vermelha, ficaram lindas. Então vai ser muito importante na escolha de cada item, para que ela fique bonita, né? Certo. É o seguinte, você colocou vários galhos diferentes aqui, ó. Isso. Esse daqui, por exemplo, tá vendo? E eu vi que você usou, vamos mostrar aqui de pertinho? Vamos. Você usou o próprio galho da árvore para amarrar, para segurar esse galinho aqui que você colocou. Olha, eu vi isso daqui nessas lojas de decoração e não sabia para que servia. Agora a gente já tá sabendo, ó. Dá para encorpar a tua árvore com isso daqui. Então, quer dizer, não preciso comprar um monte de bolinha, um monte de outros... Isto. Outros... Eu posso simplesmente pegar esses galhos, né? Isto. Aqui, por exemplo, essa flor é muito legal. Ó, essa é uma flor que é muito usada. Olha que interessante. A flor do Espírito Santo. A flor do Espírito Santo. Para fazer passador de guardanapo, né? Isso, para fazer uma Porta-guardanapo, mesa posta. Mesa posta. Olha que legal. Só engatou aqui na árvore, tá vendo? Ó. Então você não precisa necessariamente comprar uma bolinha super cara, cheia de 9 horas, né? Como dizia minha avó. Outra coisa. Essas bolinhas tem algumas que são de acrílico e tem outras que são de isopor. As de isopor são mais leves e mais baratas, né? São. Às vezes, essas lojas de decoração que colocam cheio de pérolas, cheio de brilho, às vezes também ela é mais cara. Bem mais cara. Mas assim, você colocando as bolas básicas, sabe, fazendo um composê bem lindo, ela vai ficar linda. Nossa, ficou linda. Olha só, o que a gente tem aqui? Uma caixinha, Isto. tá? 3 tabelas. Né, que a gente usa em estúdio normalmente. Você vai pegar uma caixinha aí na sua casa para poder aguentar o peso da árvore Isso. e a gente vai colocar a árvore em cima. Vambora? Isso, vamos fazer desse tecido aqui uma saia. Uma saia. Então você tira o tecido. Isto. Você quer que eu segure e a árvore? agora aqui. Ai, meu Deus, Vamos agora lá. é a hora da verdade. Isto, vamos Espero lá. que nada caia. A tomada. A tomada. Alguém vem cá, minha produção. Vem cá, produção, ajuda a gente. Aqui, ó. Pronto.
Aí, Pronto. deu certo? Vamos ver. A tomada, todo mundo a tomada. A tomada. Aqui. Gente, ao vivo é isso aí, ó. Aqui. Vamos lá? Parou? E agora fazemos o acabamento com o tecido vermelho. Ela ficou meio de lado. Vamos girar ela Ficou? pra cá. Porque ela é toda... Aí, Tá. deixa eu girar ela. Porque ela é toda com essas conexões aqui no meio, tá vendo? Isto. Daí a gente consegue girar. E agora E pra cá. aqui, pronto. Olha Então, lá. tampamos a caixinha, tampamos tudo bonitinho. E ó, presta atenção, a gente já mostrou reportagem falando sobre a importância, o cuidado com a fiação elétrica, tá? Tem um cuidado Isso. na hora de fazer a instalação. Pra não Isso. conectar um T com 25 tomadas, tá? Por favor. É. Olha que lindo que ficou. Miss Ângela, você arrasou! A nossa árvore que Muito estava obrigada. murchinha, magrinha, Estava. deprimida. Pronto, arrasou. Obrigada, minha querida. Imagine. Deus abençoe teu trabalho. Amei. Tudo Muito de obrigada, bom. né? Muito E um obrigada. Natal lindo pra você. Para você Que também Deus abençoe, e para viu? todos que estão nos assistindo. Bom demais receber vocês nessa manhã de sábado aqui juntinho com a gente na TV Evangelizar. Quero agradecer a tua companhia e eu te espero segunda-feira, viu? À 13h no programa Vida Não Para aqui na TV Evangelizar. Agora você fica com a experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Um beijo bem grande no seu coração. Bom sábado, bom domingo e segunda eu tô aqui de volta. Tchau.